Parece um filme de ficção, mas não é. Um ano. Um pouco mais. Parece uma eternidade. Pelo menos já tem a Liza. E a minha guitarra. Em 2020 era o ano da comemoração dos 25 anos da Companhia da Casa Amarela. Tínhamos uma agenda incrível e de repente tivemos que parar. E quando nós paramos em função da pandemia, os nossos projetos todos foram paralisados e tivemos que nos adaptar à mudança. Por isso consideramos 25 mais um. É como se 2020 não tivesse acontecido, né? E entramos em 2021 com essa ideia, vamos fazer os nossos projetos. Então começamos a realizar vários projetos e o documentário era um dos nossos projetos, contar a nossa história. Como diz a Ariane Moschini, quando você lança um livro sobre teatro, você está erguendo um monumento ao efêmero. E nós pensamos na mesma coisa em relação ao documentário. Quem assistiu a peça, quem passou aquele momento, aquela respiração, aquele olho no olho, aquela lágrima, aquele riso, vivenciou o teatro. Quem não viu não sabe o que é. Não participou daquele momento. Então nós pensamos, vamos fazer um documentário que não é só nosso. Esse documentário é para todos os artistas que estão respirando, tentando respirar, lutar, sobreviver, vencer esse momento, não é? E saímos vivos deste momento, com um aprendizado muito grande e para criarmos cada vez mais. É um grito de vida, né? Para todo mundo, que a gente espera que todos se inspirem, que todas as companhias, todos os artistas façam o seu documentário, contem a sua história, para a gente deixar gravado isso na memória do nosso país. Nós tínhamos antes um nome bem comercial, AC Produções Artísticas Limitada. E a gente queria um nome inspirador. E aí a gente pensou no Van Gogh, a gente sempre gostou. E Van Gogh sempre nos iluminou com a sua força, com a sua energia, com a sua pintura, com o seu amarelo. Nós fazíamos teatro amador, como todo mundo começa no teatro amador, nos apresentávamos muito, viajávamos pelo Brasil inteiro. E nós tínhamos essa gana, essa vontade de querer viver de teatro, fazer só teatro, era o que a gente gostava de fazer, era o que nos alimentava. Eu conheço o Carlinhos e a Drica, vou contar, tá? Há mais de 30 anos. Quando eu os vi nos palcos, e eu não me lembro exatamente do nome do projeto, mas eu acho que era Arte e Luz. E emocionava, o trabalho de vocês arrebatava a plateia. E a adesão de Ian ao time, que maravilha! Vocês formam um time perfeito, coeso. Vocês são profissionais fantásticos, a quem eu admiro enormemente. E que quero ver brilhando cada vez mais nos palcos dessa vida, encantando as plateias, porque vocês encantam a todos, de menino a idoso, de mamando a caducando. Os meus filhos foram ficando fãs de vocês à medida que acompanhavam aqueles espetáculos gloriosos, Candim e tantos outros que vocês encenaram no Teatro em Catanduva ou no Sesc e que eu fazia sempre a questão de levá-los. E criamos a companhia. Vivemos exclusivamente de teatro, o que é muito difícil no Brasil, no interior de São Paulo. Catanduva não tinha uma tradição de teatro profissional. A nossa primeira montagem foi a Cigarra e a Formiga, nossa primeira montagem profissional. E a gente sempre teve o cuidado, né, desde esse início, de mostrar um outro lado, mesmo que tenha sido dessa história, principalmente a questão da cigarra, né? Porque a formiga é a trabalhadora, a gente já valoriza, mas a gente queria falar da poesia, de valorizar coisas que às vezes a gente não valoriza. Então foi daí que surgiu a ideia da Cigarra e da Formiga. A Cigarra e a Formiga superou as nossas expectativas, porque nós não tínhamos pretensões. Nós queríamos fazer teatro para crianças. E de repente surgiram festivais, nós começamos a ganhar prêmios em festivais, o que realmente foi uma surpresa, porque nós não estávamos ambicionando isso a curto prazo. E isso foi nos levando a conquistas e buscas. E em determinado momento nós sentimos que estávamos muito limitados. Nós precisávamos de algo mais.
Foi então que resolvemos produzir uma história que amanhã contou o tempo para ganhar Rosa Azul. Nós convidamos a Cintia Alves, que era uma diretora de São Paulo. Aí nós descobrimos um potencial que nós não sabíamos que nós tínhamos. Porque durante o processo nós começamos a improvisar muitas cenas e nós fomos criando textos e criando cenas e o espetáculo foi nascendo de muitas improvisações nossas. Então, de repente, nós vimos que éramos capazes de fazer uma dramaturgia através das nossas improvisações. E isso nós levamos para o restante do nosso trabalho. Que prazer estar aqui para falar de vocês, né? Falar de toda a história, difícil em pouco tempo. Mas o que eu tenho para dizer é que quando vocês chegaram no Sesc, há mais de 20 anos, né? 21 exatamente, e me procuraram dizendo que se eu podia passar para vocês alguns contatos das unidades de São Paulo, eu prontamente arranquei a primeira página da minha agenda e entreguei na mão de vocês. E depois daquele dia, todo mês eu via vocês se apresentando. A Cia da Casa Amarela, que ainda não tinha como integrante o meu querido Ian, que eu adoro de paixão. E eu me emocionava pelo percurso que vocês tiveram nesse tempo todo, levando tanta história, tanto comprometimento, tanto profissionalismo e encantando crianças e adultos. Eu ficava lá nos bastidores, no camarim e vendo esse sucesso. O que eu tenho para dizer é que eu tenho muito orgulho de vocês, pratas da casa, premiados, com talento especial e que encantaram tantas gerações, né? Tô aqui com os meus cabelos brancos que contam uma história e parte dela tem a história de vocês também. Obrigada por fazer parte disso. Um beijo, muito sucesso. Nós fomos para uma temporada de 2 meses em São Paulo. Foi a nossa primeira montagem profissional para São Paulo e foi uma experiência incrível. O friozinho na barriga, a questão de sabermos que iam estar profissionais assistindo, críticos profissionais assistindo a peça. E eu trabalhava num ramo totalmente diferente e aí eu aceitei o convite. Isso foi em 1996, onde nós fizemos uma temporada, se não me falha a memória, na Moca, no Teatro Arthur Azevedo. Nós estamos no Teatro Arthur Azevedo apresentando Rosa Azul e de repente um funcionário falou assim: sabe quem teve na plateia hoje? Vladimir Capella. Vladimir Capella era a nossa referência. Ficamos assim super emocionados. No final de semana seguinte, acabamos o espetáculo, fomos para o camarim, começamos a nos trocar para ir embora, tudo. Bate a porta, nós atendemos ao funcionário do Arthur Azevedo de novo. O homem quer falar com vocês. Que homem? Vladimir Capella. Não acredito. Ele veio a semana passada e está aqui de novo. Aí, de repente, no nosso camarim, entra Vladimir Capella, já senta no chão e começa a conversar conosco como se fôssemos amigos há 20, 30 anos. Nós dois emocionadíssimos. E ele disse assim: semana passada eu vim como jurado do prêmio, mas hoje eu vim como espectador, porque para mim é uma das melhores peças que eu já vi na minha vida. E aquilo nos emocionou demais. E ele já era uma referência no teatro pra gente. E continuou sendo e ainda é uma referência de não ter medo, de ousar, de colocar o poético no palco sem medo de emocionar o público. São 26 anos de trabalho ininterrupto. Trabalho que eu conheço bem. Vocês começaram em 95, quando eu já tinha 20 anos de Sesc. Portanto, eu sou uma testemunha de boa parte da trajetória de vocês ao vivo. As pessoas conhecem vocês pelos prêmios, pela divulgação, pelo sucesso. E são muitos. Mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. 3 prêmios da PCA, 3 prêmios Mambembe, reconhecimento em Portugal, reconhecimento da cidade de Brodowski pelo brilhante trabalho feito sobre Cândido Portinari,
Trabalho nas escolas, trabalho na maioria dos palcos brasileiros, no TBC, em quase todos os SESC. Vocês levaram mais de 1.000 pessoas para uma plateia no Memorial da América Latina. Isso tudo é parte da história de vocês. Eu gostaria de homenageá-los hoje, não por esse lado, mas pelo lado que as pessoas talvez não conheçam, que é o lado que me diz respeito, os bastidores, a gestão, as contratações. Por todos os lugares que vocês passam, vocês são respeitados por todos os profissionais, sejam eles porteiro, eletricista, faxineira, o técnico de som, carregador, professores, animadores, os gerentes, os contratantes, enfim. Todos os profissionais que se envolvem com vocês os respeitam e admiram e têm um enorme prazer em abrir portas e palcos para esses seres humanos. Seres humanos que sempre se dedicaram ao teatro, a fazer desenvolver a arte que acreditam de Kandinsky, que ela nasce de uma necessidade interior. E Deus Pai, vendo vocês e sentindo que esta necessidade ainda era maior do que todo esse sucesso, presenteou vocês com o Ian, esse ser iluminado que vocês estão lapidando desde pequeno, e que já com 6 anos e meio já fazia os seus roteiros. El dia que me quer é um deles. E ele brilhará e já brilha como vocês. E esse trio agrada muito a todos. Agrada desde bebê até adultos. E por isso nós todos somos orgulhosos, eu em especial como catanduvense, mesmo que a distância hoje, aplaudo de pé essa trajetória vitoriosa. Com todo o sucesso que nós conseguimos em São Paulo, o Mambembe, a PCA, críticas, nós investimos nesse processo de trabalho. Imaginem como era o teatro feito para crianças lá pela metade dos anos 90. Tinha muita coisa mal feita ainda, caça-níquel, reproduzindo de qualquer jeito no palco os filmes da Disney com os contos de fadas clássicos que as crianças adoram, mas sem o menor cuidado de produção, sem o menor cuidado de dramaturgia, cópias descaradas. De repente estou eu aqui em São Paulo, crítico, militante, trabalhando no Estadão, jornal Estado de São Paulo, e surge em cartaz um espetáculo de uma companhia vindo de Catanduva. Eu sou de São José do Rio Preto, conheço Catanduva, então eu falei, nossa, vamos lá ver o que eles trouxeram para São Paulo. O nome do espetáculo já era uma coisa que encantava. Uma história que amanhã contou ao tempo para ganhar a Rosa Azul, com direção de Cíntia Alves, baseado no livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. Sentei na plateia. Foi ali que eu vi pela primeira vez Carlinhos Rodrigues e Drica Vieira em ação. Que coisa mais linda, que emoção, que delicadeza, que sensibilidade. Enquanto todo mundo fazia coisas grosseiras, ainda encaravam o teatro infantil como a obrigação de ser fácil, de ser digerível, de ser educativo, com cançõezinhas, com musiquinhas, tudo no diminutivo. Eles vêm com esse espetáculo que era pura poesia cênica, uma coisa absolutamente distoante de toda aquela coisa que eu via no teatro infantil até então. Aí eu não parei mais de ver tudo que eles traziam para São Paulo. A Companhia da Casa Amarela ficou sendo para mim uma referência de delicadeza e de sensibilidade. E sempre correspondiam a isso. Candim, olha que maravilha, Cândido Portinari para as crianças. Vincent por um toque de amarelo, Van Gogh, que coisa linda. Depois eu vi La Vie en Rose também, né, esse título que vem da música imortalizada pela Edith Piaf. Sempre uma peça atrás da outra com muita sensibilidade e delicadeza. E a química desse casal em cena é uma coisa louvável, é uma coisa que ficou para a história da minha vida. Assim, ver os dois juntos em cena, Carlinhos e Drica,
sempre foi muito encantador, sempre foi muito envolvente, sempre foi uma mágica, uma magia do teatro. Eles têm essa química, eles funcionam bem, muito bem, pelo jeito na vida também, o casamento deles com o teatro, o fruto deles, que eu já sei que está junto com eles, o Ian. Que coisa linda essa história de vida e de teatro ao mesmo tempo, tudo misturado, sempre, sempre, sempre com delicadeza e com sensibilidade. Todos os grupos deviam se espelhar nisso. É o que a gente está mais precisando nesse momento. Nesse momento, pós-2020, pandemia, vacina que não chega, esse momento que a gente está falando deles, a gente precisa de afeto. E é tudo que os espetáculos desta companhia têm para nos oferecer e nos ofereceram até hoje, um atrás do outro. A celebração do afeto, da amizade, da alegria, da poesia, da vida. Parabéns, Companhia da Casa Amarela. Muito obrigado pela chance de dar esse depoimento e contar para vocês o quanto na minha vida de crítico vocês foram importantes para eu entender que esse é o tipo de teatro para crianças que eu mais valorizo e que mais faz falta nos palcos deste Brasil. E vocês vindo lá de Catanduva, olha que coisa linda, olha que coisa mais linda. Não precisa nascer num grande centro cultural, basta ter sensibilidade e talento. E vocês têm.